Se você precisa ficar o tempo todo se controlando para não explodir, isso não é maturidade emocional. Se você fica o tempo todo adaptando, explicando, segurando tudo, querendo dar conta de tudo, isso também não é maturidade emocional. E hoje eu quero te explicar o que ninguém te explicou sobre maturidade emocional. Para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena. Eu sou consteladora familiar e acompanho mulheres. Eu sou especialista na psique feminina, trazendo você de volta para sua verdadeira identidade, trazendo clareza para o seu verdadeiro eu. Então fique aqui comigo, porque hoje o assunto é sobre maturidade emocional, que muitas de nós achamos que somos super maduras emocionalmente, mas no final das contas a gente não é nada maduro. Para nós mulheres, a gente aprendeu desde muito cedo, que vem isso das nossas mães, das nossas vós, que maturidade emocional é ser forte, é dar conta de tudo, é ficar calada, é não caçar confusão com os outros, sem reclamar e se colocando ali de forte. Mas isso é uma falácia humana que a gente vai criando. Às vezes a gente não quer sentir o que a gente sente. As nossas emoções, elas chegam até nós e a todo momento a gente está excluindo esse sentimento. E a gente precisa entender o que a gente precisa ser aqui é um ser humano. E muitas vezes a gente está fora de ser um ser humano, porque a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo, vivendo vida desumanas com a gente mesma. A gente está a todo momento, a gente não quer sentir raiva, a gente não quer sentir tristeza, a gente quer ficar o tempo inteiro bem, totalmente bem. E aí vai vindo as nossas crises de ansiedade, as nossas depressões, o nosso caos interno, porque aquilo que a gente é não começa a condizer com o que a gente faz, com o que a gente quer criar na nossa vida, porque a gente vai ficando tão inflada daquele tanto de coisa. E nessa super importância de achar que a gente tem que dar conta de tudo, a maturidade emocional, quando a gente começa a se integrar mais internamente, aceitar o que a gente está sentindo, perceber, chorar as nossas dores, as nossas dificuldades. Quantas pessoas passam por nós e às vezes fazem coisas que a gente não gosta, e a gente fala, não, deixa pra lá, eu não vou falar nada, deixa pra lá, eu finge que não tá tudo bem. Perde pessoas, né? Vive lutos, que é os momentos de ciclos da vida, mas não vive os seus lutos, perde pessoas queridas, passa por separações, por divórcios muito doloridos, passa por rompimento de trabalho, mudança de carreira e não para sentir, não para se conectar. Isso não é maturidade emocional. Maturidade emocional é você começar a olhar para você e perceber o que você está sentindo, o que é difícil para você, pensando que você é apenas um ser humano. Então, quanto mais você está no seu errado de você, mais imatura você é, porque você vai distanciando da sua humanidade como ser humano. Você quer ser um robô, uma máquina todo o tempo, né? E em algum momento você vai adoecer, porque o que você não vai assimilando, as emoções que não são assimiladas, as questões que você não assimila, que você não quer olhar, que você imaturamente vai deixando aquilo ali, colocando debaixo do tapete, o que aquilo ali vai trazer para você futuramente? Doenças. Aquilo vai se, né, solidificar dentro de você e você vai ficar doente, que são os cânceres de mama, os cânceres de útero, as doenças autoimunes. O que é a doença autoimune, gente? A doença autoimune é a gente ficar lutando todo o tempo contra a gente mesma. A gente está nesse lugar todo errado da gente mesma. E quando você está triste, você aceita que você está triste, você olha para aquilo ali, porque quando a gente começa a integrar as emoções, gente, não tem emoção certa e emoção errada. Emoção é apenas emoção. E ela precisa ser sentida, ela é uma energia que precisa ser sentida. Por muitos anos, a gente aprendeu isso com a nossa mãe, com a nossa avó. Quantas mulheres aí foram caladas, né? Não podiam falar, tinha que dar conta de tudo, ficar caladinha, não pode reclamar. E a gente achava que dar conta de tudo era ser uma mulher forte. Não, minha avó era muito forte, minha mãe era super forte, aguentou tudo, achando que isso é uma maturidade emocional. A maturidade emocional é a gente pedir ajuda quando a gente precisa, a gente voltar pra gente, a gente tirar um espaço para cuidar da gente no nosso dia, não só fazer tudo para todo mundo, mas ter espaços para fazer para a gente também, se priorizar em alguns momentos, ter uma responsabilidade afetiva com a gente, porque quantos de nós não tem um pingo de responsabilidade afetiva consigo mesma, né? Vai sempre além do seu limite, sempre está mais do que tudo, não se permite descansar, não se permite parar, achando que é a maravilhosa. Não, você não é uma imatura emocional, porque você não se prioriza. Porque se nós somos multiplicadoras e o que a gente faz, a gente reverbera, a gente precisa cuidar da gente primeiro, porque só assim a gente vai poder reverberar algo mais para o mundo. E quando a gente está só no modo sobrevivência, a gente está só sobrevivência. Isso vai criando o quê? Uma mulher doente, raivosa, explosiva, triste, depressiva, e isso não cria no nosso ambiente.
Então, nossa, como que eu faço? O movimento é você começar a voltar para você, voltar a ter um espaço para você, a pedir ajuda, sua rede de apoio, pedir ajuda para as pessoas. Você não precisa dar conta de tudo. Inclusive, você não precisa e você não vai dar conta de tudo, porque a gente é humana. Então, começar a reconciliar com a sua humanidade. O que a gente precisa? Ser um humano. E a gente precisa ser humano primeiro com quem? Com a gente, porque muitos de nós somos super amorosas com todo mundo, fazemos tudo para todo mundo e não somos humanas com a gente mesma. Se a gente aprendeu isso com a nossa avó, com a nossa mãe, a gente aprendeu isso dentro da nossa linhagem, dentro dos relacionamentos, dentro da nossa casa, que a gente tinha que estar sempre servindo, ok, mas agora a gente é adulta e a gente pode desaprender e começar a fazer diferente. Então, quando você está totalmente desconectado de você, você é imaturo emocionalmente. Por quê? Porque você vive no automático. Em algum momento, você vai colapsar, ou você vai adoecer, ou você vai surtar, ou você vai gritar, ou você vai entrar numa crise depressiva, vai ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, porque você está totalmente desconectada de quem você é. Então, se você acha que maturidade é carregar tudo, não. Maturidade é você dar conta de você e reconhecer as suas dificuldades, porque você é um ser humano comum que tem dificuldades, reconhecer que você precisa de ajuda, que você às vezes tem coisas que é muito difícil para você e começar a sentir, a perceber o seu sentimento, deixar as coisas começarem a ter espaço para você. Então, contando uma parte da minha história, por muito tempo eu me perdi aonde? Na minha maternidade, porque quando eu tive filho eu achei que eu tinha que dar conta de tudo e para dar conta de tudo eu tive que deixar tudo, achando que eu era super madura emocional, que eu ia criar os meus filhos, mas isso não era uma maturidade emocional. Me abandonar, não, o problema não estava na maternidade, o problema estava na minha imaturidade emocional. Ah, então você quer dizer que uma mulher não pode parar de trabalhar para cuidar do filho? Não é isso que eu estou falando. A partir do momento que ela pare com consciência, que ela não se abandone, que ela não se deixe de lado como eu me deixei, não deixe de ser mulher, deixar de ser quem ela é para poder ficar só naquele lugar. Porque aí o que eu estou falando é sobre isso, é sobre a gente ser imaturo emocionalmente e achar que a gente tem que dar conta de tudo sozinha. Os filhos da gente é só da gente. Muitas mães aí, né, acham que os filhos são só delas, os filhos não são só delas, os filhos têm mãe, os filhos têm pai, e a gente precisa trazer esse movimento. Claro, é o que funciona para cada um, mas a minha história, que eu deixei de fazer tudo e para poder cuidar dos meus filhos, claro que eu cuidei dos meus filhos, mas não foi só por isso, porque eu realmente me perdi, porque eu era muito imatura emocionalmente, e eu queria ser melhor do que a minha mãe. Então, como eu estava nesse movimento de orgulho, de ser melhor da minha mãe, de autoimportância, de autossuficiência, foi nesse lugar que eu entrei nesse movimento de dor profunda e adoecimento também. Então, eu estou compartilhando um pedaço aqui da minha história sem ponto de vista do que cada um está criando na sua realidade, mas que a gente crie o que a gente precisar na nossa realidade a partir do que funciona para a gente, dentro do que é real para a gente, dentro do que não vai ferir a gente, nem adoecer a gente, no caso eu fiz tudo isso e o problema não estava na maternidade, estava na minha imaturidade, eu me feri, eu adoeci, eu me colapsei, eu deixei de ser tudo para ser refém. Então, isso tudo não foi muito legal na minha história. Então, é por isso que eu estou contando essa parte da minha imaturidade emocional, que eu tive que voltar para mim poder trabalhar essa maturidade, que também é um caminho que é possível. Porque você pensar, nossa, eu estou muito imatura emocionalmente. Sim, mas existe um caminho de volta. Um caminho de volta quando você começa a se perceber, a olhar para você. Tem as terapias, para isso que serve a terapia. A gente não precisa fazer isso sozinha. Eu tive auxílio de muitas pessoas nesse caminho, a constelação familiar, a meditação, o yoga, fazer práticas para você, começar a voltar para você, começar a pedir ajuda, começar a voltar para o seu centro, que isso que vai te trazer maturidade emocional, porque o autoconhecimento, ele te traz a maturidade emocional, você se conhecer, você se perceber, porque quando você se conhece, você se percebe, você sabe até onde você consegue ir, até onde você pode ir, tem lugar que a gente começa a ter mais responsabilidade afetiva com a gente mesma, então a gente consegue ter mais clareza das coisas, quando a gente vai desenvolvendo esse autoconhecimento. Então, essa maturidade emocional, ela chega nesse lugar que você para de perguntar o que que as pessoas estão esperando de mim, o tempo todo querendo ser validada, querendo ser a melhor, querendo controlar tudo, para voltar para um outro lugar e entendendo até onde eu consigo ir aqui, até onde é possível para mim aqui. Isso é maturidade emocional. Então, não é agredir o coleguinha, não é ter crise de raiva, não é ser grosseira com ninguém, mas é você se posicionar primeiro com você mesma. Cuidar de você não é egoísmo, é sobrevivência. Então eu tenho trazido muito isso para você trazer a sua identidade de volta para você, a sua verdade que funciona para você e sair dessas dores, desse excesso de dor,
de viver nessa dor de querer ser validada, querer ser vista o tempo todo, querer controlar o tempo todo, e tá o tempo todo tendo que fazer tudo para todo mundo, resolver a vida de todo mundo. Isso não é maturidade emocional, isso é imaturidade emocional. Maturidade emocional é você trazer para você até onde é possível você ir. E essa maturidade emocional, ela não vai acontecer só você entendendo, então é isso. Não, é você fazendo, porque a vida é um movimento vivo, a vida é um processo lindo que a gente precisa começar fazendo. Às vezes no início pode ser difícil para você, mas você vai fazendo esse movimento. Quando você começa a ter clareza, que até então estava no seu inconsciente que era isso, dar conta de tudo, ser uma mulher forte. Agora você entendeu que não, é você respeitar você mesma, é você ir até onde você consegue ir e deixar os seus sentimentos, as suas emoções ter espaço na sua vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com as amigas, com as suas amigas que precisam olhar para essa maturidade emocional e começar a construir uma nova vida dentro disso, uma nova realidade, cuidando mais de si. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se você quiser um acompanhamento, tá junto comigo. Alguém que esteja junto com você, caminhe junto com você, venha fazer um acompanhamento terapêutico. Se você quiser entender aonde que estão as raízes das suas questões, vem fazer uma constelação, mas entenda que você precisa sair desse lugar e você vai sair da forma que for possível para você, mas que você precisa começar a fazer e dar o seu primeiro passo. É porque mulheres curadas curam o mundo, por um mundo com mulheres mais maduras emocionalmente. Então é sobre isso que eu vim trazer. Muita gratidão para vocês. Namastê.